Eu vou passar a palavra um pouco para a doutora Romico, né, que tem uma experiência bem bacana e participou do desenvolvimento dessas atividades, né, validação de limpeza dentro de uma multinacional importante aqui no Brasil, uma das pioneiras desses trabalhos aqui no Brasil. Né, conversando com ela, a gente viu que eu tive até a oportunidade de participar desse início de trabalho, uma outra colega dela que, inclusive, a chamou para participar desse grupo. E lógico, né, depois dessa fala dela, dessa contribuição experimental, prática, que ela tem, essa experiência prática dela, a gente vai passando a palavra para os outros colegas e vamos tirando dúvidas, vamos fazendo, né, as contribuições que a gente acha cabível. Tá bom? Romico, mais uma vez, muito obrigado pela participação, seja muito bem-vinda, muito bom, né, ter contato com você e reviver um pouco dessa história, dessas empresas pioneiras, né, e que têm uma contribuição muito boa para o desenvolvimento técnico e para o cumprimento de algumas regras sanitárias que vão garantir, além da eficácia que a gente está vendo agora com estudos clínicos, né, que está bem em voga agora com a parte das vacinas, mas também com a parte de segurança. Né? Já visto que, se eu executar de forma equivocada, né, esse processo de limpeza, sanitização de toda a linha antes da chegada de outro produto ou de outro lote, eu posso levar a risco ao usuário, né? Ao consumidor do produto final. Tá? Então, doutor Romico, a palavra é sua. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês. Para mim é uma honra fazer parte aqui desse grupo e poder contribuir com algum conhecimento. Né? E, enfim, né, para trazer uma experiência prática, né, falar de validação de limpeza já é um assunto muito amplo. Né? Se você for pensar em tudo que abrange a validação de limpeza, é realmente um assunto muito amplo. E, enfim, né, conforme a nossa legislação ela vem sendo atualizada, você vê aí o que tem acontecido, uma necessidade, né, muito grande, um apelo mesmo para um embasamento científico cada vez mais forte. Então, você vê isso sendo puxado para os processos de validação de limpeza como algo muito importante. Né? Até nessa RDC 301, que você vê muito a palavra, né, que você lê muito ali, é avaliação de risco, você vê bastante análise de risco, né, enfim, avaliações de impacto, racionais técnicos, e a importância disso. Né? E aí, enfim, o que eu vejo, né, é a importância também de você trazer parcerias quando você fala desse tipo de processo. Então, parcerias para você agregar em áreas de conhecimento diferentes. Né? Então, pensando agora na grande novidade, digamos assim, né, para essa RDC, que seria o uso do cálculo do PDE, né, para a validação de limpeza, é muito importante que o analista de validação de limpeza ele tenha aí um contato íntimo, né, uma proximidade muito grande com o toxicologista, porque, enfim, né, tem aí uma série de nuances, de detalhes da validação que precisam ter informações trocadas, né? Por exemplo, quando você vê a importância para a validação de limpeza, que você entenda qual é a via de administração, né? E quando a gente fala da via de administração para a validação de limpeza, não é só do medicamento onde tem a molécula que você está estudando o PDE, é também para os produtos subsequentes que vão utilizar aquele equipamento, né? Então, esse é um ponto, enfim, que precisa ser passado para o toxicologista. E se você for ver, né, o toxicologista que é o profissional que vai ter a expertise para fazer esse cálculo, para determinar esse valor de PDE, mas o analista de validação de limpeza, ele, por outro lado, ele precisa ser capaz de analisar esse dado e interpretar esse dado de maneira assertiva, né, para ter uma clareza da toxicidade, de como as características íntimas dessa molécula. Né, e com base nisso, né, começar a trabalhar e entender, por exemplo, se ele precisa ter um tipo de limpeza específico para esse tipo de produto, enfim, uma série de outros fatores. Então, se você for ver, o cálculo do PDE, ele vai muito além na prática, muito além da determinação de um critério de aceitação no equipamento. Então, ele acaba sendo utilizado, né, para embasamento científico mesmo, né, uma fonte de dados muito rica,
né, para o analista poder se embasar cientificamente e tecnicamente para uma série de avaliações de riscos, para entender, por exemplo, se o equipamento pode ser compartilhado ou não, ou, enfim, até essa questão, né, se eu preciso de uma limpeza específica, e, enfim, tudo isso, né? Claro que vai depender das características de cada empresa, e, enfim, e aí, por isso, sim, a necessidade das avaliações de risco, das análises de racionais técnicos, e eu acho que é isso, né? Pensando na importância dessa proximidade. Você viu muita evolução, Romico, desde que você começou até agora, nessa interpretação, nessa análise de risco? Sim, sim, eu vejo isso crescendo cada vez mais, né? O uso da avaliação de risco dos racionais técnicos vem crescendo cada vez mais. Até o uso da estatística também. Então, hoje você tem aí uma estatística muito forte também atuando para embasar, né, tecnicamente vários racionais. Então, enfim, a avaliação de risco enfim, isso como um todo, né? Todo esse embasamento científico. Então, tudo que você traz, né, para embasar o que você está dizendo, né, tem crescido cada vez mais. É claro que para uma indústria multinacional, que, enfim, é auditado aí por diversas autoridades sanitárias do exterior, a gente tem essa necessidade do cálculo do PDE, já é anterior, já vem há um certo tempo, mas isso agora está vindo pela Anvisa, né? Você Mas está eu seguindo... cheguei... desculpa, pode falar. Desculpa, pode continuar, por favor. Mas eu peguei a implementação dessa atividade também na indústria multinacional e eu estou vendo isso agora, as dificuldades que eu tive lá, né, a dificuldade que as empresas agora estão tendo também, né, para se adequar pela Anvisa. O que eu ia perguntar, Mico, é se você está vendo algum equilíbrio entre essa auditoria que você tem da sua matriz com o que está acontecendo aqui no Brasil. E logo em seguida eu vou passar a bola para o Dr. Lúcio, porque o Dr. Lúcio também tem uma experiência muito grande na estruturação de relatórios, né? Então, primeiro, Romico, dá para a gente esse parâmetro e depois, Lúcio, explica para a gente. Você também teve que trabalhar bastante nessa alteração, você mudou muito essa formatação dos relatórios. O que você acha, Romico, primeiro? Essa eu acho que... equivalência do que você sim, tem... Sim, eu acho que do sim, eu acho que exterior para... a Anvisa está buscando isso até pela entrada no PIX, né? Então, ela está buscando equiparar, né, o que é visto lá fora com o que é visto aqui. Então, eu estou vendo isso realmente acontecer, né? Então, cada vez mais a gente está tentando ter uma padronização, né? Eu estou vendo isso acontecer, sim. Em relação a relatórios, né, eu vejo que ela lançou uma nota técnica 276, se eu não me engano, recentemente, né, que traz aí todos os pontos que você precisa ter para o cálculo do PDE, né, para o relatório do PDE. Enfim, eu acho que, enfim, com isso, né, vai ter um norte bem legal aí para todo mundo, para ter um equilíbrio, né, uma padronização. Legal. E, Lúcio, você passou por essa transição, você mudou muito a sua própria abordagem para formatar, para botar didaticamente num termo sanitário, né? Pegado de todo o conhecimento científico que você tem, sua equipe toda aí, para ser bem percebido por um auditor? Olha, o uso de endpoints para invalidação de peso, como o Mico falou, já é uma coisa que é feita há bastante tempo, né? Só que desde a 301 começou a se exigir uma avaliação um pouco mais aprofundada, em especial no aspecto toxicológico, né? Desses resíduos que seriam considerados como alvo para cálculo de PDE. E com isso você começa a ter que dar uma padronização mais organizada, ou uma formatação mais completa, né, nesse documento que vai subsidiar um valor final de PDE que não é simplesmente um número, né? Na verdade, você tem toda a racionalização dos aspectos toxicológicos relacionados ao fármaco, ou, no caso, a substância, né? Porque você também vai aplicar o PDE para detergente. Você vai aplicar o PDE para produto de degradação, se o produto de degradação é formado no reator ou na sua linha de produção em concentrações consideráveis, né? Então, você começa a ter que fazer uma avaliação toxicológica muito mais completa. E quando a gente olha a nota técnica da Anvisa e um relatório de PDE, você vê muito que você está fazendo uma avaliação de risco toxicológico, né?
Então, a avaliação de risco toxicológico segue preceitos também já estabelecidos, né, do que deve ser avaliado, do que deve ser feito, e você vai considerar diferentes parâmetros toxicológicos, como dose aguda, toxicidade aguda, toxicidade dose repetida, você considera a via de administração, você considera correções farmacocinéticas que devem ser observadas para chegar a um valor efetivo, né? E, na verdade, a chave desse relatório é o que se chama de identificação do perigo, né? A identificação do perigo vai ser a fonte de informação que siga as boas práticas laboratoriais da OECD e outros organismos internacionais reguladores, que tenha trabalhado num período de exposição adequado, que tenha um endpoint bem mensurado, que considere todos os aspectos relacionados a que desfecho você está avaliando, para que você tenha algum valor efetivamente útil para fazer esse cálculo de PDE, né? Muitos fármacos são conhecidos, né? E aí você tem várias bases de dados que você pode buscar valores e pode buscar informações de toxicidade de dose repetida, né? Que é o foco principal do cálculo de PDE, né? Mas, às vezes, você é detentor do registro de um produto novo. Se você é detentor de um registro de produto novo, você tem um relatório de experimentação terapêutica, então você tem os dados de toxicidade feitos em casa, né? Então é mais fácil. Mas, às vezes, você pode se deparar com a necessidade de determinar esse endpoint. E aí a coisa vai ficar um pouco mais complicada, né? Porque talvez você comece a ter que pensar em experimentação e outras abordagens para determinar um endpoint quando você não acha em nenhum banco de dados, quando você não acha disponível em literatura um valor aceitável. Às vezes, foi determinado o NOEL do paracetamol para administração tópica, ou não monitorando um desfecho hepático, monitorando neurotoxicidade ou a toxicidade para reprodutiva. São questões que você tem que considerar, porque o endpoint tem que ser significativo em relação ao aspecto clínico relacionado ao fármaco, né? Isso no caso de um fármaco. Então, com certeza, você pode se deparar numa situação onde esse valor não esteja disponível, e aí você começa a se deparar com o problema de ter que determinar isso experimentalmente, né? Essa é a principal questão. E é relativamente comum, doutor Lúcio, você passa muito por isso, até para confrontar ou para agregar lá com o que a doutora Rumiko mencionou, né? Desse trabalho todo que ela vem desenvolvendo, que ela viu essa evolução. Hoje você vê que precisa mais desse suporte também experimental para complementar esses dados todos que são realizados em estudos em sílico? Não é comum. Normalmente, você tem, a grande maioria dos casos, você tem as informações em bancos de dados toxicológicos e você tem as informações obtidas em literatura, né? Mas, às vezes, tem aquela questão, depende do porte da empresa, né? Você tem empresas que são empresas multinacionais ou empresas de grande porte que têm um suporte ou da matriz ou de uma equipe que pode dar essas informações, ou você tem uma empresa que está trabalhando com fármacos já conhecidos, né, a indústria de genérico, em que muito provavelmente as informações toxicológicas vão estar disponibilizadas em bancos de dados ou em literatura, ou você tem uma empresa muito pequena que trabalha com ativos muito pouco comuns, né, em que você não tem dados toxicológicos relevantes para você preparar um relatório de exposição diária máxima permitida, né? Então, varia muito do cenário, mas talvez em detergentes, talvez em produtos de degradação, você comece a ter sim que pensar em como obter esses endpoints para fazer um cálculo de PDE. E aí vai depender muito de que pode ser aceito ou não. Se você vai, lógico, é mutagenicidade e genotoxicidade. Alguns endpoints podem ser obtidos in vitro, né? Você pode dizer é ou não mutagênico, é ou não genotóxico, isso você pode obter, mas outros você não vai ter, valores numéricos você não vai ter. Então, para determinadas substâncias, talvez sim você vai ter que se deparar com a necessidade de realizar algum tipo de estudo para obter esse valor. Entendi. Doutor Rangel, fala um pouquinho para a gente aí, pensando em parâmetros, né? SAR, QSAR e alguns cálculos, NOEL e afins. Como é que a gente agrega esses dados, esses parâmetros
no desafio que a doutora Rumiko está encarando na prática e nessa formatação de relatórios que o doutor Lúcio mencionou agora? Na verdade, quer dizer, eu trabalho com SAR, que é SAR desde 91, e sempre a ideia era que o SAR, que é SAR, vamos dizer, até 2014, a visão sempre era você tentar obter um novo candidato, um melhor candidato a fármaco. Ou seja, aquilo que a gente via no SAR, que hoje é chamado como alerta estrutural, a gente via para o planejamento de um novo fármaco como um farmacofórico, um grupamento farmacofórico. Ou seja, o grupamento farmacofórico era responsável pela atividade, hoje ele se tornou, na toxicologia, o alerta estrutural. Então, também é uma atividade, né, doutor Rangel? Não, eu estou dizendo o seguinte, que é uma atividade, mas em 2014, quando você teve o CHME e CHM7, você realmente conseguiu dar um norte, vamos dizer, mais aplicado por SAR, o que é SAR, principalmente na questão da mutagenicidade, porque você tinha muito ensaio de EMES, o ensaio ele era reprodutível, ele era in vitro, então você pode fazer uma boa correlação, ou seja, você pode ter o alerta, que é aquela coleção de dados que o analista colecionou da literatura, e você depois tem o QSR, que você conseguia fazer o modelo estatístico também, com base nessas mesmas informações. O que é essencial quando a gente faz um modelo, e no caso do NOEL, por exemplo, que você precisa ter, para fazer um modelo de QSR, você precisa ter você saber exatamente em que órgão você está atuando. Vamos supor, quando você tem o NOEL, que você está tendo aquela baixas doses e repetidas, você pode atingir diferentes órgãos. O grande desafio hoje para você fazer um bom modelo de NOEL é justamente, inclusive que as agências regulatórias elas cobram muito, é que você precisa ter esse mecanismo de ação bem definido. Ou seja, quando nós estamos falando de NOEL, nós estamos falando que está atingindo que órgão? Fígado. Então, quais são, que é o principal órgão que você deve analisar quando você está falando de toxicidade? Principalmente que NOEL é aquela dose que você vai utilizar para o ensaio clínico. Sim. Então, o desafio hoje é o seguinte: você tem bancos de dados com essas informações de diferentes endpoints, inclusive de NOEL, mas você tem que saber ter uma ferramenta, e por isso você precisa usar Python para poder fazer uma busca do ensaio que foi realizado de forma homogênea. Ou seja, se você trabalhou com rato fêmea 2 kg, 28 dias, você tem que buscar em todos os bancos de dados para você formatar esse modelo de forma homogênea. E é um grande desafio. Como falou, o banco de dados, a maioria dele, né, salvo raras exceções, ele é público. E qual é a grande dificuldade que a gente vê em relação, eu não sei se o Joy vai falar um pouco disso, em relação às empresas que fazem, constroem esses modelos, tanto do SAR quanto do QSR. O SAR não tem problema nenhum, porque você tem lá o alerta estrutural, você pode sempre atualizar aquele alerta, você desafia a sua impureza e você vai ver se ele é realmente um alerta estrutural. No caso do estatístico é mais complicado, porque muitas vezes o banco de dados ele não é aberto. Ele é um banco de dados fechado. Então, vamos supor, se você tem que ter no banco de dados, vamos dar um exemplo, compostos mutagênicos e não mutagênicos, porque você está criando um modelo onde você quer saber que, quando você desafiar a sua impureza, se ele vai saber responder se a sua impureza vai ser ou não mutagênica. Agora, o banco de dados ele tem um grande domínio de aplicabilidade, ele consegue enxergar. Eu não estou falando nem coisas que ainda serão feitas, mas os ensaios que já foram realizados, porque no caso do alerta estrutural, você tem um alerta e ele está te dizendo, olha, é um alerta e ele é mutagênico. Mas no caso em que você tenha um alerta, mas que você tem um ambiente químico diferente,
ele vai te dizer que tem um alerta, mas espera-se, pelo menos do estatístico, que você possa fazer uma composição em que você possa colocar também no banco de dados de treinamento, que é o que vai gerar o modelo, que depois você desafia esse modelo com banco externo ou uma validação interna, você precisa ter certeza esse espaço químico que foi percorrido pelo banco de dados de treinamento. E, às vezes, eu li alguma coisa em relação a um programa, não vou citar o nome aqui... Doutor Rangel, deixa eu te interromper rapidamente, você está me provocando aqui. Então, esse banco de dados, você desafia ele com seu conhecimento farmacêutico? Não, vamos até entrar mais. Você desafia ele? Não, o banco de dados de um modelo de QSR, qualquer pessoa pode construir, certo? Você precisa... por isso que eu estou dizendo, por isso que eu estou perguntando, né? Porque eu entendi é que você desafia, você tem um resultado, né? Você abastece o seu programa, ele utiliza faz o modelo. Os dados dele com o que você informou e ele vai te dar uma resposta. Vai te dar um modelo. Com aquele modelo. E o que você faz com esse modelo? Você vai com aquele modelo e desafia. Agora, não é simplesmente você sentar na frente do computador e falar lá se o SAR ou o QSR está te dando uma resposta, você tem que fazer uma análise, aí que entra o especialista. Porque você pode, muitas vezes, o banco de dados que foi feito para fazer o QSR estatístico, por exemplo, ele não vai abarcar uma amina aromática primária, que é sabidamente mutagênica, mas se ela tiver um substituinte retirador de elétron na posição meta, ele pode mudar tudo isso. Por isso que o banco de dados que vai gerar o modelo, ele tem que ser o mais abrangente possível e percorrer todo o espaço químico. O grande problema é que esse banco de dados, em alguns desses fabricantes, ele é fechado. Você não consegue abrir e falar assim, será que realmente... Ele pode até dizer se está dentro ou fora do domínio de aplicabilidade. Ele vai te dizer isso é inconclusivo, se aquele espaço químico é percorrido, mas será que você pode abrir aquele banco de dados e, por exemplo, eu pesquisar se eu tenho, por exemplo, uma amina aromática que eu tenho uma posição meta, um desativador de elétrons, que, na verdade, embora o alerta estrutural tenha dito que é mutagênico, mas será que o estatístico ele tem um bom modelo? E por isso que você tem que usar os dois. O Joy está ficando nervoso, hein? Quando chegar a hora dele, eu quero ver, hein? Presta atenção, hein, doutor Raquel? Quer dizer que diferença entre grupo eletroatrator, né? Eu estou falando assim. Ortometopaga já vai fazer diferença, né? Claro, porque se você um banco de dados, ele tem que ser um banco de dados que percorra todo o ambiente químico. Mas isso, eu estou falando isso porque, como a minha experiência é larga na questão do planejamento, a teoria é a mesma. Se eu vou fazer um planejamento de um novo fármaco, o meu banco de dados ele tem que prever, ele tem que ter compostos ativos, semiativos e inativos. Ele tem que ter um espaço químico para eu percorrer para eu fazer um bom planejamento, porque não adianta fazer um modelo muito ruim que ele não vai conseguir. Agora, até hoje, eu não tenho uma análise crítica de todos os programas estatísticos que estão no mercado. Mas por que, doutor Rangel? A gente não tem tempo para... A gente trabalhava com uma empresa, aí não deu certo essa empresa, porque a gente via que tinha muitos, vamos dizer, resultados que a gente não concordava, e agora a gente está entrando para a empresa representando aí pelo Joy, e aí eu vou instalar essa versão, já estamos instalando, e vamos analisar. Eu acho que é até bom para a gente comparar com outras empresas, até o Joy pode dizer quais são as maravilhas e os pontos fortes, né? Por exemplo, em relação aos bancos de dados. Eu gostaria que o banco de dados ele fosse aberto. Eu também. Porque o banco de dados então, aberto... Olha só, eu já volto aí, aguarda aí. Deixa a Joy falar, senão ele vai morrer. Não, daqui a pouco o Joy vai tacar um sapato aqui na gente. Joy, explica para a gente. Primeiro,
antes da gente entrar numa análise crítica, antes de a gente aprofundar os bancos de dados, para poder perceber como auxiliar o Rangel, né, na obtenção desses parâmetros, na observação desses parâmetros, antes de auxiliar, né, o doutor Lúcio na formatação para poder a Romico interpretar e aplicar isso tudo. Então, você está vendo onde é que a gente está chegando. Então, vamos lá, Joy, mostra para a gente, primeiro, qual é a aplicabilidade. Depois que você falar para a gente qual é a aplicabilidade, por que eu devo usar, né? Por que os guias internacionais estão sendo favoráveis para esse tipo de estudo, né? Que são em sílico, muito mais rápido, muito mais prático, né? Dando suporte para aquela avaliação em cérebro. E depois a gente vai tentar falar, né? Lógico, com todo o cuidado e carinho, seja lá quem for que trabalhar com isso, sobre quais são os grandes benefícios do projeto que você desenvolve, do projeto que você representa. Joy, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de todos vocês, tá? Eu estava até pensando em mostrar aqui já um slide, assim, mas eu acho que é interessante estruturar a minha conversa justamente do que são os estudos em sílico, né? Porque eu acho que, assim, eu vou confessar, a primeira vez que eu vi alguma coisa, alguém falar para mim, né? Nós vendemos ferramentas em sílico, né? Eu represento uma empresa chamada IC Labs. Eu olhei assim para o professor, o que é em sílico, cara? Tipo, tem in vitro, tem in vivo em sílico. Eu falei assim, isso é coisa de maluco, cara. A primeira coisa que eu pensei, isso já há algum tempo atrás. E falando um pouco do in sílico, tá? Ou seja, essa questão da modelagem matemática, obviamente que os modelos matemáticos eles evoluíram ao longo junto com a computação científica, tá? Então, se antigamente eu quando fiz graduação, se eu via, por exemplo, alguém chegar e fazer uma modelagem matemática um pouco mais, não só a questão da estatística, tá? Mas assim a modelagem matemática, até pela minha formação, né? Ou seja, eu sou de formação, eu sou engenheiro. E você falar, por exemplo, modelos de Monte Carlo, você lembrava que algum maluco fazia alguma modelagem em modelos de Monte Carlo e demorava dias, né? Que eram, ou então, elementos finitos. Gente, isso é coisa de maluco. O que esses softwares de in sílico eles foram ganhando com o tempo, eles foram ganhando em modelos matemáticos que justamente simulam essas situações, não somente a questão de ser um banco de dados, mas, por exemplo, quando você tem estruturas e você tem substituintes, ele chega e tem modelos matemáticos que simulam certas situações comportamentais, não somente em termos de toxicidade, e também propriedades físico-químicas, né? Então, a RCD Labs, por exemplo, ela surgiu até por ter um ótimo componente para predição de pKa. E essa palavra é importante, predição. Por quê? O que nós temos? Todas essas ferramentas são preditores. Algumas ferramentas que se apresentam no mercado justamente não são abertos, né? Ou seja, você sabe às vezes quais são os modelos, mas eles talvez não abram esse modelo. Mas a questão principal é o seguinte: esses modelos matemáticos eles se versam com relação à parte do que nós temos dos ensaios, e nós temos, por exemplo, hoje, modernamente, fonte de correções, tá? Então, o que vai acontecer? Quando você tem um modelo matemático que você permite correções dele, né, justamente em princípios matemáticos que permitem justamente essas correções, você se aproxima muito do real. Então, hoje, modernamente falando, a experiência mostra que aqueles modelos que existiam anteriormente, eles são mais acertados, eles são mais acurados, se eu posso dizer, né? E quando ele tem desvios significativos, isso nós podemos dizer, assim, até eu falando de concorrente A, B, C, D, F, G, H. A gente sabe que, por exemplo, com uma toxicidade, por exemplo, lá com uma dose lá de rato, lá, alguns sistemas, eles são mais
precisos do que talvez outros sistemas. Por quê? Por causa do modelo matemático que você está usando. O meu, talvez, por exemplo, para predição de certas propriedades, ele seja excepcional, mas em algumas características dos 50 mil modelos que a gente pode aplicar, eles não vão ser aplicados, e isso não é uniforme. Tá? Agora, dentro dos programas comerciais, o que acontece? O uso dele permite que você faça essas correções. Tá? Então, isso é um aprendizado que se deu muito para o lado comercial, justamente que traz essa facilidade de uso comercial e, obviamente, você vai ter uma grande velocidade do que você está fazendo em termos de ensaio. É claro que também que o que o professor Rangel também falou é um cuidado que a gente tem que tomar, porque é o seguinte, ao mesmo tempo que essa transformação digital nos traz, por exemplo, uma avalanche de informações, nunca podemos chegar e desenhar ou chegar e falar que a ferramenta vai te dar um valor e você chegar e botar seco. Porque, por que isso acontece? Uma questão óbvia. Eu trabalho com, hoje, 3 ferramentas que eu represento que trazem esse dilema para a indústria farmacêutica. Hoje eu sou representante de ferramentas em sílico, que tem essa parte de tratamento de propriedades farmacocinéticas, toxicidade e também, por exemplo, avaliação de métodos analíticos, que é a ECD Labs, e também faz toda a questão de você chegar e fazer elucidação estrutural, e lembrando que tudo isso com a mesma vertente, ou seja, com o jeitão que a molécula o que nós podemos chegar e fazer de predições. Eu trabalho com o sistema LIMS, né? Ou seja, sistema LIMS, toda a transformação digital que uma Roche e outras empresas, que antes tinha 2 ou 3 HPLCs, agora eles fazem coleção de HPLCs e tem 50 mil análises, ou seja, essa montanha de informações, né? Ou então, eu também sou representante da Minitab, né? Ou seja, uma outra empresa também que é só de cálculo estatístico. Então, assim, eu vivo no meu dia a dia esse dilema que todos vocês estão falando. Que é o seu seguinte, você tem uma montanha de informações, mas, ao mesmo tempo, você também enfrenta a questão de, poxa, eu tenho um número aqui, o que isso quer dizer? Então, assim, nós trazemos facilidade no dia a dia para quem já está trabalhando com essas ferramentas, ou com esse tipo de operações e sabe interpretar os resultados. Agora, a questão em si de você chegar e o que isso quer dizer, a minha diferença aqui, como uma pessoa que conhece e não conhece, né, com essas ferramentas, é que a pessoa que conhece vai ter 300 números para decidir, vai chegar e vai falar que é esse, e a pessoa que não tem o que decidir, ela não tem nada, né? E, assim, os modelos são abertos, não necessariamente todos os modelos são fechados, tá? Algumas coisas você tem abertura, e, inclusive, existem programas no qual você também tem a possibilidade de embutir os seus modelos, tá? Então, no nosso caso, a nossa ferramenta, ele tem essa possibilidade de embutir ferramentas lá dentro, de você chegar e pôr, por exemplo, simulações usando o modelo que você está adotando, tá? Então, isso acontece muito acho que em outras ferramentas comerciais também. Eu consigo ajustar, Joia? É mais ou menos isso que você quer dizer? Ou seja, o professor Rangel, ele achou que, mesmo tendo um grupo eletroatrator na posição meta, mas com uma determinada eletronegatividade, e ele acha que a dele tem uma eletronegatividade maior que vai deixar, por exemplo, um anel aromático mais pobre eletronicamente, ele consegue fazer isso? Sim, consegue. Ele consegue fazer esse ajuste, né? E assim, com certeza, a ferramenta ele vai aprendendo e vai se tornando cada vez mais ajustada com a necessidade que você vai tendo no dia a dia. Então, por isso que é importante até a questão da interpretação, porque essas ferramentas permitem esse tipo de ajuste. Então, não é simplesmente uma informação seca, porque, às vezes, o que o professor, eu concordo com ele, é o seguinte: se eu te der uma informação seca e se você não tiver o olhar clínico com relação ao que você está tendo informação, você pode ter um estudo que está indo para A e, na verdade, está para B. Então, você tem que, talvez, ser alertado pelos fabricantes, como é o nosso caso, assim, olha, os nossos modelos matemáticos,
eles são ajustados e têm alguns erros. Quais são esses erros e aonde são, por exemplo, os locais que você vai ter, chegar e vai ter erro? Porque ali você vai ter o cuidado, às vezes, dependendo do tipo de informação que você vai querer, você vai ter mais cuidado de ajustar e, às vezes, o que também é possível, você não usar os meus modelos, por exemplo, que eu estou falando aqui. Como nós estamos falando de uma grande multinacional do Rio de Janeiro que tem isso no mundo, existe uma grande multinacional na Alemanha que usa as nossas ferramentas e ela vai fazendo essa experiência interativa ao longo dos seus estudos, que nós podemos falar, então, de PD. Não, isso é muito interessante, o Joy. Levando um pouquinho lá para a minha época, que eu era aluno que nem o professor Rangel, eu também experimentava 3 bases para métodos semi-empíricos. Não sei se você lembra, professor Rangel, a M1, PM3 e MNDO, e cada um deles tinha uma abordagem, né? E você tinha que entender qual era o seu sistema para saber qual base que você ia usar. E eu estou falando de semi-empírico, estou falando de 20 e tantos anos atrás. E de lá para cá, o tratamento ele foi evoluindo, a velocidade de processamento de dados aumentou absurdamente, mas você ainda depende da capacidade intelectual para poder decidir, inclusive quanto ao próprio banco de dados. Então, talvez, Joy, essa própria facilidade que você tem, né, que você acabou demonstrando para a gente, de interferir, né, nesse tratamento, possa ajudar. Rangel, daqui a pouco eu vou voltar em você de novo e vou voltar lá na Romico, viu? Romico, tá indo bem aí? Esses resultados vão ser úteis para você aplicar? Tem certeza? Doutora Thaisa, conta para a gente aí, né? Como é que eu vou proceder com esse tratamento, né, experimentalmente? Como é que eu trabalho na prática? Então, na verdade, até o doutor Rangel estava falando, o nosso maior desafio, quando a gente fala de NOEL, se a gente for pensar em alguns estudos de toxicidade, os principais para avaliação de NOEL, que consequentemente a gente vai chegar no PDE, principalmente toxicidade aguda e toxicidade dose repetida, que é a crônica. Tem também mutagenicidade, como o Dr. Rangel citou, tem carcinogenicidade, mas eu vou focar nesses principais. Qual é o nosso desafio? A gente, não sei agora, Dr. Rangel, não sei se você chegou a falar isso, nessa questão de dose. Se a gente for pensar num ensaio de toxicidade crônica, então a gente vai tratar um animal, um roedor, por exemplo. Nós vamos tratar esse animal com uma quantidade, uma dose fixa de um medicamento que ele não vai ultrapassar uma dose que vai matar o animal. A intenção não é matar esse animal. A gente tem que chegar numa dose que nós vamos ver um efeito tóxico, porém que não vai matá-lo. E aí, como o doutor Rangel falou, um dos órgãos principais que são alvo da gente avaliar essa toxicidade é o fígado. E, experimentalmente, como que a gente vai avaliar se houve ou não injúria no fígado? Nós temos, basicamente... Acho que a doutora Thaís congelou. Desse sangue, então voltou. Tinha congelado, Thaís. Desculpa, a conexão aqui está um pouquinho instável. Estão ouvindo? Sim. Oi. Então, voltando, o ensaio experimental, basicamente, que a gente faz, é para você ver se tem injúria ou não num órgão específico. Aqui eu vou falar do fígado, que é o principal. E nós vamos fazer uma análise dessas enzimas, se essas enzimas elas vão estar elevadas ou não. E quais são essas enzimas? 2, que é a ALT, né, que é aspartato, a alanina transaminase e a aspartato transaminase. Essas enzimas, quando elas estão elevadas, elas que tem um dano no fígado, um dano hepatotóxico. Qual é o nosso desafio? Como que a gente consegue montar um banco de dados com esses níveis da enzima? E aí é o que eu pergunto até para o
Joy, né, que é do programa, e se o Dr. Rangel ele tem esse conhecimento como que banco de dados quando a gente fala de estudos bioquímicos, a gente vai avaliar uma elevação, né, dos níveis dessas enzimas e como que a gente pode pensar isso de forma em sílico. O que você acha, doutor Rangel? É que eu falei. Porque só te cortando, desculpa, doutor Rangel, porque quando a gente fala de mutagenicidade, ou é ou não é mutagênico. É mais simples. A gente já tem uns endpoints que até pelo alerta estrutural e tudo mais, mas quando a gente tem enzimas, essa elevação, como que a gente vai fazer esse ensaio? Como que a gente monta esse banco? Mas isso que eu estava falando, se você se teve um dano naquela concentração, é aquela concentração que a gente vai entender que o Noel, é aquela primeira, aquela concentração, se eu estou trabalhando primeiro a 5, a 10, a 15, a 20, eu sei que a 10 não teve, mas eu sei que a 15 teve, então eu vou ter que ir para essa fase, eu ficar no 10 ou no 12. Por isso que você tem que fazer baixas concentrações para você mapear. Se no 10 você já identificou que aquele composto tal ele tem aquele efeito que altera as enzimas, é aquele valor ali de Noel que a gente vai utilizar, né? Ou, na verdade, vai ser utilizado como não tóxico, porque a 10 ele não mexeu em nada, a concentração enzimática ela continua, vamos dizer, normal. Quando ela está anormal, ela já é aquela primeira dose tóxica, que seria o Lowell. Por isso que você tem isso bem mapeado, essa concentração de realmente qual é que forma a dose, vamos dizer. No caso do Lowell, não é a dose que não forma a coisa tóxica, e você tentar correlacionar aquela concentração com a estrutura. E aí, no caso, por exemplo, se a gente vai usar um método estatístico, fazer, por exemplo, a questão de fragmentação e tentar correlacionar fragmentos daquela molécula, analisar estatisticamente, porque isso já é feito. Nós temos na literatura inúmeros programas de modelos, em 2020 mesmo nós temos, que fez um modelo para nós. Claro, uma empresa comercial ela tem um programa. Vamos dizer, várias empresas comerciais têm. Nada impede que você faça o seu modelo e possa comparar com o da empresa comercial. Porque o que é o modelo estatístico de uma empresa comercial? É um banco de dados com valor de atividade, onde você aplica um modelo matemático estatístico e tenta correlacionar algum algoritmo, se for aquele algoritmo, vamos dizer, de quebra de fragmentos, com o valor de Noel. Isso é totalmente factível de fazer, entendeu? O grande problema que as agências reguladoras elas implicam em aceitar, mas isso já tem melhorado muito, é uma limitação, mas está sendo superada, com o próprio avanço de você ter a publicidade dos bancos de dados, de você ter os ensaios que eles são reprodutíveis em laboratório e que estão disponíveis. Então, por exemplo, quando você usa um programa de uma empresa, que eu não vou citar o nome, o banco de dados dela, do estatístico, ele é fechado. Você não consegue abrir o banco de dados deles. É fechado. Então, assim, ele diz, é de uma pessoa particular. Ainda cita, né? Então, assim, você não tem nem como comparar. Vamos dar um exemplo da genicidade, que é o mais comum. Você não tem como comparar o que ele utilizou lá, não mutagênico, ou mutagênico, que é binário, em relação ao que você usou, entendeu? Aí você vai tentar desafiar o seu modelo com uma validação externa. Ou você sintetiza e você ensaia a mutagênese e depois você desafia, porque você vai fazer uma predição se vai ser ou não mutagênico, e depois isso vai confirmando e vai validando o seu modelo. Você diz, olha, meu modelo ele é muito bom, porque eu fiz o meu modelo eu ensaiei em laboratório de 20 substâncias. O programa tal, da empresa tal, ele não teve essa acessibilidade, e o meu já teve. Então,
é tudo muito comparativo, né? A gente pode usar diferentes programas de diferentes empresas e ainda fazer essa comparação. O que eu acho que assim, importante é que que as empresas deixassem, né, esse banco de dados. Mas eles não vão deixar, porque se você tem um banco de dados aberto, você vai poder fazer o modelo. Essa é a verdade, né? Se ele me der um banco de dados e me der atividade, eu vou lá e faço o modelo. O que me impede? Desculpa interromper, uma dúvida que eu tenho é qual seria a postura da Anvisa frente a um valor de Noel simulado? Será que isso aí seria aceitável como parâmetro para cálculo de PDE? O que vocês acham? Eu não tenho certeza se, na ausência de um endpoint descrito em literatura obtido por meio experimental, se o cálculo de Noel... Existem abordagens para cálculo de Noel, né? Não só com banco de dados, como até equações matemáticas bem simples. Se a Anvisa aceitaria isso, né? Porque geralmente você coloca dois valores de PDE, o clínico e o não clínico, né? Seria aceitável como um valor de PDE obtido a partir de um Noel calculado em sílico? O que você acha, Mico? Eu não tenho esse conhecimento, não vou saber te responder. Eu também não tive essa experiência de tentar submeter o valor calculado de Noel como... É difícil. Sim, mas é uma pergunta, realmente. Porque, se a gente pensar no contexto sanitário, doutor Lúcio, qual é a base para essa hipótese, né? Para essa proposta? Né? Bem embasado, abre-se a discussão. Foi boa a colocação. Mas... A nota técnica não prevê em nenhum momento a obtenção de valor de Noel, porque subentende-se que, se para obter valor de Noel, você vai usar o guia para estudos não clínicos da Anvisa, né? E aí tem eu acho que sim, se você tiver um embasamento, né, a ideia da Anvisa, ele fala muito de racional técnico e embasamento. Então, se você tiver um embasamento de por que você está usando esse valor dessa forma e trouxer isso de uma forma bem clara que você consiga defender, eu acho que é algo a ser pensado sim. Né? Mas acho que o principal é você conseguir defender esse cálculo, né? Como você fez, enfim. Porque se você não tiver como argumentar, fica mais complicado. Só para o meu entendimento também, Thaisa, quando você fala desses modelos, na verdade, você está falando de um animal que não é o ser humano, né? Ou seja, os modelos... Isso, tá? Não. Eu entendi. Eu tive um caso parecido, que teve um cliente que bateu na nossa porta falando desse respeito, que se encaixa mais ou menos que nem o Dr. Rangel falou, né? A única coisa que eu acho que eu vou dar luz aqui é como que isso seria feito de uma forma estruturada dentro de um sistema, por exemplo, que eu represento, que eu acho que é interessante até para outro questionamento que vocês colocaram aqui. Vamos dizer que o meu sistema ele é um banco de dados, né, que nós estamos falando, e ele simula as condições, por exemplo, dentro de organismos humanos. E ele tem modelos que eu posso falar, ou seja, quando eu chego e, por exemplo, eu sou desafiado por uma agência reguladora, então eu vou ter, por exemplo, todos os documentos que por exemplo, uma agência reguladora vai me pedir com relação por exemplo, a um sistema. Ou seja, eu vou ter o design, eu vou ter o jeito que ele foi trabalhado. O que acontece? Que quando eu vou para uma indústria farmacêutica, todo mundo vai chegar e, por exemplo, se aquilo lá for validado, ou seja, qualificado, eu vou ter que chegar e seguir o guia de qualificação de um sistema. Então, a minha ferramenta também, eu vou fornecer documentação parecida. Só que quando eu chegar e fornecer, por exemplo, outros modelos matemáticos, o que vai acontecer que é uma peculiaridade? A sistemática do Dr. Rangel é perfeita, é aquilo mesmo. Eu vou ter que chegar e embutir, né? Ou seja, os modelos matemáticos. Só que a partir do momento que eu embuto os modelos matemáticos,
lembre-se que eu vou ter que chegar e fazer uma análise de risco dentro da documentação do sistema, do software, e vou ter que criar, na verdade, testes, né, que comprovam naquele cálculo. A partir do momento que você chega, fecha a matriz da análise de risco, você chega, você comprova que o modelo chegou e está comprovando aquilo, né, isso em termos computacionais dentro de um sistema, você está garantida, ou seja, você tem lá. Agora, tem as exceções. Então, provavelmente, a Anvisa ou qualquer outra agência regulatória vai perguntar dessas exceções. Se essas exceções também são tratadas nessa análise de risco, não tem por que ela questionar. Por quê? Você está automatizando a questão do que vocês fazem no seu dia a dia, só que, ao invés de vocês chegarem e fazerem as suas experiências ir lá e mostrar essas experiências, você está falando que um sistema computacional está te dando essas informações e que você tem todas aquelas informações qualificadas, como é, por exemplo, qualquer modelo estatístico, ou seja, um software estatístico, você qualifica na Anvisa. E como é que você qualifica? Ah, mas ele não é um sistema classe X, não sei lá, ele é um sistema que, dependendo do guia computacional, ele não precisa nem ser qualificado. Mas você pega, por exemplo, uma tabela daquilo lá, põe e prova os resultados. A questão é, beleza, o que está dentro dessa análise de risco? Eu acho que o Dr. Rangel quer falar. Está mudo, Rangel. Está mudo, Rangel. A própria OCDE, ela indica que qualquer modelo, vamos dizer que é SR, estatístico, principalmente, ele tem que seguir 5 parâmetros. Inclusive, os programas, em geral, eles fornecem esses parâmetros para colocar no relatório. E a gente não pode esquecer aqui que o método Cílico ele é para ajudar como uma evidência. Ele não trabalha sozinho. Ele trabalha naqueles casos, por exemplo, quando você não tem dado da literatura, quando você não tem a concentração de um fármaco para você poder fazer um ensaio in vitro ou in vivo, você não tem um modelo endpoint bem definido, ou seja, a própria resolução e a própria tabela do CHB7 ele mostra isso. Quando é 1 e 2, ele geralmente é aplicável no caso 3 e 4, e o mais difícil de todos é o caso 3, é quando você classifica na classe 3, porque na classe 3 é aquela que você não tem dados de carcinogênese, você não tem dados de mutagênese, e o alerta estrutural ele é diferente daquele alerta do fármaco-mãe. Já no caso do 4, não. O alerta é semelhante ao fármaco-mãe. Se é semelhante e não tem outro alerta na impureza, você vai admitir o quê? Olha, não tem problema, porque se o alerta é o mesmo, foi feito ensaio mutagênico, é não mutagênico. O grande problema em tudo isso aí é para classificar apenas a substância 3 e 4, claro que aí você não tem, e aí você precisa desses 2 modelos. Mas eu concordo com o Joy. Realmente, você tem as diretrizes da OCDE que falam que você tem que ter um modelo e seguir aqueles 5 parâmetros. E, além do mais, não podemos esquecer que isso tudo é uma evolução. Nunca imaginei que a FDA, por exemplo, aceitaria para a classe biofarmacêutica 1 sem você fazer ensaios de bioequivalência. Hoje a FDA aceita. E a gente ficava pensando, será que vai aceitar? Mas, claro, é altamente solúvel, altamente permeável. Um dia, né? E aceitou. Hoje aceita, é normal. Você vai no Congresso de Toxicologia, já é comum você ter uma mesa de toxicologia em sílico. Uma sessão, entendeu? Então, eu acho que isso cresceu muito. E, assim, é mais um método de evidência. Ele sozinho, ele não, para os casos que já existem, ele não vai servir. Mas, ora, se você vai reunindo informações, você não tem de mutagênese, mas você tem de outro modelo, que também causa... Todas essas informações elas vão ser reunidas para colocar no relatório. Eu acho que, como já falou, o amigo falou, se você consegue fazer aquela consolidação sólida da informação, é melhor isso do que nada. Porque você tem uma... Minha dúvida é a aceitação, porque, por exemplo... eu acho que, pelo tudo que eu tenho lido, geralmente você usa isso como uma ferramenta, mais uma ferramenta,
e você coloca no relatório. Agora, tem que mandar para avaliação. Eu acho que isso também é uma maneira de você provocar a agência. Sim, mas você tem que ter um valor numérico para fazer o cálculo de PDE. Isso é um fato. E esse valor numérico está relacionado principalmente ao perigo identificado. E o perigo identificado está relacionado principalmente ao problema de toxicidade mais relevante para essa substância, paracetamol, hepatotoxicidade, agranulocitose, dipirona, e assim vai. A questão é, mesmo que você tenha um banco de dados, por exemplo, esse banco de dados também tem que ser organizado por perigo, né? por alvo, né? O que desfecho você estava monitorando naquele cálculo de nó? Se aquele cálculo de nó estava avaliando o quê? Mas é essa a principal restrição da agência. O que você falou é correto. É isso aí. A agência ela tende a aceitar quando justamente essa sua última frase, quando você consegue identificar exatamente qual é o alvo que você está afetando. Por isso que eu fico perguntando, existe essa possibilidade de você ter um nó obtido em sílico estimado, né? Essa aqui que é a minha dúvida. Isso já é feito todo dia. A questão é aceito pelas agências. O grande desafio do modelo, a limitação, é justamente provar para a agência que você tem um endpoint bem definido, com alvo bem definido, um mecanismo de ação bem definido, que você falou na última parte. Eu concordo. Você fazer um NOI genérico sem que você diga para a agência que você está realmente fazendo o NOI, que o alvo é, por exemplo, fígado, enzima tal, e você consiga correlacionar isso no modelo matemático, eu acho que tem muito mais chances de ser aprovado. Pelo tudo que eu já tenho lido, eu tenho visto, e as críticas que já são feitas na literatura, o grande X da questão é essa. Porque se você pensar em detergente, cada vez você tem um detergente novo, você tem pouquíssimos estudos. Você não vai fazer o NOEL de um detergente. Você tem a classificação toxicológica dele, de repente você tem uma toxicidade aguda, você tem um DL50, e se tem uma irritabilidade dérmica, alguma coisa assim, dificilmente você tem o NOEL. Então, nesses casos, você vai começar a ter, sim, como é que você vai calcular o PDE? Como é que você vai calcular esse PDE? Vai ter que fazer NOEL, imagina? 2 espécies de mamíferos, diferentes... Com 28 dias, uma porrada de rato. Vai ser com... Não, imaginar que hoje você lança cada dia 10 mil produtos químicos novos no mercado. Então, isso aí já é uma... E você precisa saber o efeito tóxico. A França exige isso, cada vez mais a União Europeia exige isso. Imagine se você não tiver método alternativo. Mas o in-sílico ele vem para isso. O in-sílico a gente utiliza justamente para diminuir esse número de animais que a gente já vinha utilizando, que já vem diminuindo, né? Ano a ano, cada vez menos. É o princípio, né, dos 3 R's, que eu acho que todo mundo já sabe. Agora, não vai ser observado se eu tiver que fazer um estudo de novo para cada detergente que eu tiver que calcular PDE. Você vai onerar a indústria com um estudo desse nível? Agrotóxico. Cosmético, que nem é permitido mais, por exemplo, cosmético. Você nem permite mais fazer ensaio com animais. Sim, verdade. Se a gente olha a 301, ela está dizendo lá que você tem que ter esse cálculo de PDE para validação de limpeza. E validação de limpeza, você foca também o resíduo de detergente. Posso dar uma contribuição também sobre isso? Eu já vi, né, em treinamentos casos de ser utilizado o LD50 para alguns valores de detergente quando você não encontra. Então, assim, é lógico que com base em uma argumentação técnica, né, uma avaliação de risco robusta, que te diga que você não tem os valores de PDE e por isso você está usando o LD50, né, enfim. E talvez até aplicando mais algum fator, mas para você ser mais conservador, você consegue defender. Mas eu já vi esses casos sim, né? Acabo usando o LD50, no caso de detergente, em alguns casos, quando você não encontra nenhum dado, né, disponível. A própria nota técnica prevê que você pode usar NOEL e o LD50, né? A LD50 é mais fácil, que é uma dose aguda, letal, matou, morreu, você não sabe de onde é. Simplificou. Maravilha. Não, é maravilha a dose letal, porque é aquela que é uns tiros só, né? Dá logo, o cara morre,
você vai lá e sabe, o rato morreu de ataque cardíaco, o rato morreu. Você identifica logo pelo ataque, né, pela dose única que você dá, porque essa é a diferença, né, de você ter uma dose letal, que é uma dose única, você mata o bicho, você identifica qual é a rota, o mecanismo pelo qual você matou o bicho, do que uma dose que você vai dando todo dia um pouquinho. É quando você vai matando o bicho lentamente, né? E aí O problema é você usar o LD50, vai aplicando os fatores, aí você tem um limite lá que é analiticamente inviável. Não, é analiticamente inviável, é indetectável. Não vai ter técnica analítica capaz de detectar. Pessoal, olha só, a gente está chegando agora nos 10 minutos finais, e então vamos tentar falar cada um pouquinho mais, uma média de uns 2 minutos, para a gente poder encerrar dentro do prazo. Tá? Então, vamos voltar lá naquela nossa ordem inicial. Ô, Mico, disso tudo que você ouviu, o que você acha que acrescentou, o que você acha que pode melhorar no teu trabalho prático? Para mim isso é bem novidade, né? Eu já recebo os dados prontos dos toxicologistas, né? Então, enfim, é muito interessante eu conhecer esse outro lado de vocês também, né? Enfim, eu acho que é isso. Eu acho que é muito importante a gente ter esse tipo de interação, sim, para a gente poder contribuir mutuamente. E eu acho que quanto mais a gente conseguir buscar isso, melhor vai ser o trabalho de ambos, né? Com certeza, né? Na verdade, é uma troca, né? A parte toda em si, com a parte toda científica, acompanhando e validando ou sendo validado pelo que você tem experimentalmente, né? Eu acho rico demais essa troca. Doutor Lúcio, a sua provocação foi muito boa, viu? A gente buscar esses dados, né? Em sílico, o que eu faço com ele, se é possível, como apresentar para as agências reguladoras, né? Eu acredito sempre em conteúdo, mas também na forma, baseado em razoabilidade do conceito sanitário, Lei 8080, que depende muito da gente também, né? Lógico, tem que ter conhecimento, tem que ter detentor do conhecimento, tem que ter propriedade para isso e ferramenta para gerar alguma informação para defender ele corretamente. Você concorda, Lúcio? Sim, na verdade eu concordo. Eu acho que o grande desafio no cálculo de PDE, quando você não vem já com as informações prontas, é justamente a análise de risco, né? É avaliar efetivamente o que você identifica como perigo e, a partir dessa identificação, buscar estudos qualificados, né? Estudos aceitáveis que possam me dar esse valor. E no caso de detergente, o LD50, a própria Isabelle está falando, que talvez não seja tão fácil de se obter, né? Talvez você não tenha esse valor, né? Então, eu não sei até que ponto o uso de uma ferramenta em sílico que você possa tentar correlacionar a estrutura com valores de NOEL e aí escolher um endpoint, um perigo mais geral, você possa lançar mão. Eu não tenho LD50, mas eu correlaciono valores de LD50 com estruturas similares e chego a um valor estatisticamente ou avaliado por outra abordagem em sílico e eu posso aplicar esse valor, né? Não sei. Isso é uma coisa que a gente vai ter que pensar. Eu acho que é um desafio e eu acho que é bastante interessante. Você já fez algum protótipo? Você já teve alguma experiência? Já tentou gerar algum dado desse em sílico para discutir, mesmo que internamente, mesmo no seu grupo de pesquisa? Isso é uma coisa que ainda estamos trabalhando na confecção do banco de dados. Então, é um trabalho que vai demorar um pouco mais para a gente chegar a um resultado prático, né? Mas já saiu do zero. Sim, a gente quer criar um banco de dados, entendeu? E um banco de dados aberto, interativo, que possa ser utilizado livremente, né? E que sirva realmente... você vai dizer, tem muitos bancos de dados que disponibilizam valores de endpoints toxicológicos, é verdade, muitos disponibilizam, né? Mas tentar organizar isso por perigo, por ensaio, vai ser um trabalho bastante interessante aqui, não só para fins de cálculo de PDE, mas qualquer avaliação toxicológica você vai ter como usar esse banco de dados de uma maneira mais efetiva.
É animador, viu, doutor Lúcio? Muito, muito bom saber disso. O que você achou, Joy? Olha, primeiro agradecer justamente pelo convite, né? Eu acho que, assim, a gente brincou aqui entrando aqui com o pessoal aqui de idade e tudo mais, então, assim, eu acho que, eu brincando um pouco com a idade que, pelo menos eu tenho, né, 53 anos, né, a gente viu algumas coisas na vida, né? Tipo, algumas coisas eu posso assustar o pessoal falando que eu lembro quando o Pink Floyd fez sucesso e ficou 1 ano e pouco, né, na rádio com Another Brick in the Wall, então o pessoal acha que isso não é possível, mas isso aconteceu. Mas, assim, a brincadeira com relação ao que nós já vimos é que essa mesma discussão técnica, né, ou seja, talvez uma coisa que seja o do in sílico, talvez seja um pouco sofisticado. Se você fosse pensar algum tempo atrás, né, você já vê que já está na boca de um monte de gente, né? Então, assim, há 20 anos atrás, a gente não sabia o que era HPLC numa indústria farmacêutica. 20 anos atrás, você falasse que dentro de uma empresa tivesse um ressonância magnético, né, falando em equipamento, né, vocês iam falar que era de coisa de maluco. Hoje, eu ouço a indústria farmacêutica falar que tem que comprar uma ressonância magnética para fazer produtos de degradação. Então, assim, ainda parece coisa de maluco, mas já estão falando. Contratar alguém para interpretar também, né? Então, esse que eu acho que vai ser o grande ponto, porque a mesma coisa do in sílico, né? Ou seja, talvez o ressonância magnética você tem que ter o cara que tem que interpretar. O ponto em questão é uma tecnologia que vai ficar assim, mas talvez vai faltar. Nós nunca devemos esquecer, né, que esse conhecimento, né, que nós estamos aqui começando a alertar as pessoas, ele não vai deixar de existir. E, ou seja, na verdade, a gente vai ter que cada vez mais ter um conhecimento, porque essas ferramentas vão trazer muito mais informações, vão trazer o nosso dia a dia mais fácil, não diria, porque do outro lado, as agências regulatórias e todo mundo vai pedir cada vez mais informações. Então, essa cadeia, ela não vai deixar de existir. Por quê? Porque a gente brinca, das farmacêuticas que vocês estão falando, eu, quando era vendedor lá atrás, alguém que tinha mais de 5 HPLC, ela é milionário. Hoje, qualquer empresa farmacêutica já começa a ter 5 HPLCs. Então, por quê? Pelo número de estudo de estabilidade que a pessoa tem que fazer, só lá vai 3 ou 4 HPLCs de um produto. Tem controle de qualidade, tem P&D. Hoje a gente tem que chegar e tem que fazer tem que validar a metodologia analítica, ou seja, não tem como escapar e tem que ter esse conhecimento. O in sílico está no mesmo caminho. Vai ser uma ferramenta e nós vamos também que aplicar isso no nosso dia a dia, porque não somente no PDE, mas também outras coisas, né? A gente vai ter que usar isso. E aqui no Brasil, em 2008, eu tive a satisfação de, por exemplo, um instituto de pesquisa usar as ferramentas que tem de simulação, não somente de toxicologia, mas de físico-química, para desenvolver moléculas. Ou seja, isso aqui nós estamos falando, mas assim já acontece há uns 15 anos, já pelo menos aqui no Brasil, né? Não, é uma realidade, tá melhorando muito. A interpretação, inclusive, está ficando mais crítica, viu, Joy? Então, seja muito bem-vindo. A gente que agradece aí a sua presença e a parceria que você está desenvolvendo com a gente. Com certeza, a gente vai ajudar no desenvolvimento de interpretação e divulgação, né, doutora Thaisa? Doutora Thaisa, só para a gente finalizar, estamos em cima do laço. O que você achou? Vamos falar mais sobre isso? Vamos convidar esse grupo, mesmo que esse grupo foi muito bacana. Achei que a interação, como diz no popular, deu liga, né? Deu. Eu acho que a gente tem que, sim, acho que a gente tem que focar bastante nessa área, principalmente vinculando os ensaios que a gente já fazia in vitro com o in sílico. O que eu posso falar, eu que fiz muito ensaio in vitro, os ensaios, pelo menos que eu fiz, a gente conseguia bater assim, tudinho com in sílico. Legal. A gente tem a nossa validação. Então, assim, muitos endpoints alguns endpoints, por exemplo, eu fiz muito mutagenicidade. E aí a gente fazia uma validação, a gente fazia também no in sílico.
e validava. Então, os programas em sílico, eles são robustos, muitos são robustos. Então, acho que a gente tem como confiar nesses programas. Acho que sim, tem alguns desafios, tem algumas limitações, mas que eu acho que esse debate é bom para a gente mostrar também a importância, sabe, desse novo método. Nem todo mundo conhece, muita gente olha ainda de cara, será que é confiável, será que não é? Então, acho que é importante a gente abordar esses assuntos. Não, legal. Bom, pessoal, parabéns, viu? Thaisa, se não tivesse desafio, não tinha graça, né? E para ajudar, né, a ultrapassar esses desafios, tem essa turma toda boa aí, né? Romico, fantástica, bacana, Romico, bom te conhecer demais, até pela história, né, do grupo que você está trabalhando agora, me traz lembranças maravilhosas. Doutor Rangel, bons tempos de graduação, né, de pós-graduação, né, doutor Rangel? Mecânica molecular, semi-empírico. Tu tá velho, hein, doutor Rangel? Doutor Lúcio, meu grande camarada, meu amigo. Eu sou muito depois de você, Bila. Você fez... Muito depois. Aí, doutor Lúcio, muito depois. Só faltava essa, viu? Muito depois é a doutora Thaisa, nossas outras colaboradoras aí, doutora Alessandra, né? Doutora Bárbara, isso é muito depois, né? Bom, legal, obrigado, Lúcio, pela sua presença, pela sua colaboração de sempre. Joy, muito, muito, muito bem-vindo. Nos honra muito estar participando desse trabalho com você. E você está vendo que a gente tem uma proximidade muito grande com esses pesquisadores fantásticos, né? Que, na verdade, desbravaram um terreno complicado para caramba lá atrás, e por isso tem essa capacidade de racionalização de dados. E como a Thaisa acabou de lembrar, né? Antes de entrar no Insílico, usou muito em cérebro, né? Fez muito na prática, muito trabalho para poder ter um pouco mais de firmeza na aplicação dos dados e na interpretação dos resultados. Por isso que o doutor Rangel, acredito eu, né? Não vou falar por ele, né? Por isso que eu acredito que ele desafia muito os bancos de dados, que ele sabe o que buscar ali, né? Se a gente pensar e brincar aí nesses orientadores ortometri-para, a gente estudou muito, a gente sintetizou muita molécula, por isso que a gente olha para um medicamento, a gente entra dentro de moléculas, e se arriscar um pouco mais, a gente vai lá nos átomos também para saber o que está acontecendo. E isso ajuda um pouco, né? Até no que o doutor Lúcio falou, acredito que ele estava pensando nisso também, né? A formatação desses relatórios, a interpretação e depois uma defesa, isso é mágico, né? Aceita ou não aceita? Não é isso. Para qualquer tipo de auditor, você precisa demonstrar segurança e conhecimento do que você está fazendo. Então, você pega um time desse aí, Joy, né? E acrescenta mais uma fantástica Romico com todo o trabalho que ela faz experimental, tem que sair coisa boa. Não pode sair algo que não seja, no mínimo, muito bom. Então, temos um futuro muito grande ainda, né, Thaisa? O desafio que bom que tem esses desafios. Se não fôssemos desafiados, a gente ia ficar parado lá atrás, né? E temos objetivos nobres, inclusive, de evitar o uso de cobaias, né? E acelerar, né? Reduzir o tempo. Se a gente pensar agora que a gente tem estudos clínicos ultra rápidos aí para aprovação de vacina, teste de segurança e teste de eficácia, poxa, estamos evoluindo e estamos sendo provocados para isso, tá bom? Então, pessoal que acompanhou a gente, muito obrigado pela presença de todos. Com certeza, né, a gente, em curto espaço de tempo, a gente volta a falar mais um pouco, porque a gente não para de trabalhar, a pesquisa evolui, né, a própria Romico é desafiada dentro da empresa dela, o Joy está trazendo novidade o tempo todo aí para a gente, e por isso dessa grande parceria que a gente está fazendo, né? Acredito que vai ser muito bom para os dois lados, e, lógico, para um terceiro grupo que são mesmo, né, projetos acadêmicos com as orientações que essa turma faz. Tá? Muito obrigado, tá? Bom descanso para todo mundo. Muito cuidado, inclusive, tá? Juízo, todo mundo, e teremos dias melhores aí pela frente. Um grande abraço, pessoal. Obrigado, boa noite. Obrigada pela Tchau, boa oportunidade. noite.